bola rolando para o Esporte Clube do Recife. Alô, alô, João Vitor. Alô, Reginaldo, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. O Sport tem jogo hoje, 9h30 da noite, contra o Altos em Teresina, e o Leão pode recuperar a liderança da Copa do Nordeste, e para isso tem que vencer o seu adversário, e conquistando esses 3 pontos, o Sport volta ao topo da tabela da classificação. O Sport que perdeu a liderança do Grupo A, justamente por conta da vitória do River ontem contra o Náutico nos aflitos. Sport que para esse jogo, Edinaldo, tem 2 desfalques. O zagueiro Rafael Thierry foi preservado dessa partida, continua com dores na região lombar, e o Fabrício Domingues tomou uma pancada no treinamento da última segunda-feira, e por isso o atleta também está sendo preservado desse confronto contra o Altos lá em Teresina, onde o Sport chegou na última terça-feira. Quer dizer que o resultado do Náutico terminou influenciando a posição na tabela do Sport, né? Não só o próprio Náutico foi prejudicado, mas o Sport também. Pois é, o Náutico, se vencesse, o Sport teria permanecido na liderança, mas se vencer o jogo, certamente dele, né? Reassume a liderança do campeonato. O Sport tem 7 pontos, né, João? Isso. E depende dele para tomar a ponta. Agora, hoje, com essas ausências, uma já é certo a entrada do substituto, que é do Alisson, né, no lugar do Thierry. Agora, no meio-campo há uma incógnita em quem vai entrar no lugar do Fabrício Domingues. Há uma expectativa, uma corrente em torno do nome do Fábio Matheus, que ele possa ser utilizado. Mas existem outros atletas na posição que foram relacionados. Tem Pedro Martins relacionado, tem Lucas André relacionado, né? Tite Ortiz está por lá também, mas é uma outra função, né? É um meio-campista. Mas, enfim, são outras opções que o técnico Mariano Souza também pode utilizar. É aguardar para saber o que o treinador rubro-negro vai fazer no que diz respeito a esse confronto contra o Altos. Tem que se levar em consideração também a situação do gramado. O gramado é bem ruim lá do Lindolfo Monteiro. Aliás, o Sport tentou mudar esse jogo, tentou colocar em outro estádio lá em Teresina, mas a CBF não mudou o local da partida. O Sport alegou as dificuldades com o gramado, mas a CBF não fez essa alteração. Então, o jogo confirmado para o Lindolfo Monteiro. E o gramado também tem que se levar em consideração para essa escalação. Rapaz, as fotos que foram mostradas, né, os vídeos que foram mostrados de ontem para hoje, eles dão claramente a situação de um terreno que não é nem gramado aquilo, né? Um terreno, um piso totalmente devastado, com muitos buracos, muita lama. Claro que choveu muito, né? Mas aquilo quando seca fica cheio de buraco. Então, você tem razão, é um problema a mais para o Sport enfrentar nessa partida contra o Altos lá em Teresina, no Piauí. Porque a condição mostrada pelo terreno do jogo é verdadeiramente para ser encarado com muita responsabilidade. Porque jogar bola no campo daquele é muito difícil. O Sport vai sentir muito, né? O Sport que tem um estilo de jogo que necessita o toque de bola, principalmente para isso, vai se ressentir muito da situação desse gramado. Concordo com você. O Sport tem um time técnico, né? E para isso precisa de condições boas de gramado para poder jogar. Mas é se adaptar, né? Se adaptar ao que tem. É o que tem para hoje. E o Sport vai ter que jogar. Vai ter que passar por cima desse obstáculo. Aconteceu algo parecido contra o Trem, né? O gramado também era bem ruim lá do Zerão. Agora, nem comparado com o que a gente viu do Souza. Porque o time era muito fraco, né? O time, além de ser muito limitado, mas no caso do campo, que também é ruim, lá do Trem, a gente viu isso no jogo, mas não pode nem se comparar com as imagens que a gente viu de como está o campo do Altos. Do né? Altos, isso. Porque aí é realmente complicado. Deu até Lindolfo formigueiro, Monteiro, no dia lá, o Raudney estava mostrando a gente. Formigueiro, eu me lembro dos meus tempos de Belo Jardim, rapaz. Aí, quando eu ia no tempo, aí era uma apresentação quando eu ia no estádio da Velha Gamileira, o Estádio da Gamileira, no bairro de São Pedro, o bairro onde eu nasci. Tem seu nome lá na Calçada da Fama, né? Não. Longe disso, João. Mas olha, é isso aí, é um obstáculo que o Sport vai encontrar e vai ter que encarar e vai ter que enfrentar. Bom, então, o provável Sport para o jogo, né? Vamos trazer aqui a escalação. O Kaique França, isso aí não vai mexer, eu vou falar sobre o Kaique daqui a pouco. Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castanho e Felipinho.
Vamos colocar aí Fábio Matheus e Felipe, com Alan Ruiz, Lucas Lima, Romarinho e Coutinho. Todo mundo que eu falei aqui está relacionado para o jogo. Fábio Matheus, a julgar pela escalação do Sport no jogo, por exemplo, contra o Fortaleza, substituiria aí o Fabrício Domingues. E pode também substituir o Felipe, porque aí o Felipe seria o substituto do Fabrício. O Felipe jogaria mais à frente, né? E o Fábio entraria fazendo a função de primeiro volante. Ele mantém Alan Ruiz, né? Eu acho que vai manter todo mundo. E aí vem o Lucas Lima, Gustavo Coutinho e o Romarinho. Eu acho que é o melhor que o Sport tem, gente. Foi o time que ganhou de 4-0 do Trem e o time que jogou bem contra o Fortaleza. O Sport fez a sua melhor partida nessa temporada justamente contra o Fortaleza. O Sport, que tem um técnico cuja característica é mudar muito as escalações, eu acho que no momento como esse, principalmente por ter desfalques, no caso do Fabrício Domingues e do Rafael Thierry, ele tem que manter o melhor dentro desse panorama que você acabou de fornecer aqui para os ouvintes da Rádio Jornal. Pensei que o Sosso iria mesclar mais, porque tem uma semifinal, independentemente de que campeonato é no sábado, mas é um clássico, um jogo que repercute muito também para o técnico e é uma semifinal do campeonato, seja qual for o campeonato. Agora, é uma acho semifinal. Que o fato dele ter conquistado aí o direito de uma semana livre de trabalho, né, coisa rara nessa temporada. Acho que deu tempo para recuperar todo mundo, né? Recuperar principalmente fisicamente todo mundo, até clinicamente, né? Muito e treinar também, né? Treinar, né? Aperfeiçoar. Até clinicamente também, muito embora não tenha conseguido reabilitar em tempo o Thierry. Aí ele preservou. O Fabrício. Aí ele preservou e não precisou viajar com os jogadores, né? Exatamente. Bom, mas é isso, o time do Sport contra o Fortaleza fez a sua melhor apresentação nessa temporada. E a gente vai ouvir o Felipinho agora, que fala sobre esse jogo de hoje, a expectativa dele para o confronto contra o Altos. Bola rolando, mais um show de bola dos craques do Scratch. Vamos lá? É muito importante, né? Porque ter mais tempo para trabalhar, né? Acho que essa semana foi uma semana boa para que a gente possa estar preparado para os próximos jogos, né? Que são jogos que vai ser bastante difícil daqui para frente, né? Mas a gente sabe que nós temos total capacidade de sair com resultados positivos nessas partidas, né? Mas foi uma semana boa, uma semana de bons trabalhos, né? O professor trabalhou bastante a gente aí para que a gente possa estar preparado para esse próximo jogo que é contra o Altos, né? Então acho que a gente tem que estar com a cabeça boa e desempenhar o que a gente trabalhou na semana. Acho que a gente está fazendo um trabalho bem feito, né? O resultado já diz por si só, né? A gente está fazendo uma campanha boa, né? Tanto que a gente é líder no Pernambucano e líder no Nordeste também, né? Então acho que a campanha está sendo muito boa, o trabalho está sendo bem feito, o professor está nos trabalhando cada vez mais para que a gente possa estar preparado para cada jogo, então isso é muito importante e é um início muito bom para que a gente possa manter isso aí e melhorar cada vez mais ainda para que esse nível possa aumentar cada vez mais. A gente sabe, né, que é um jogo muito difícil, né? Uma equipe que joga lá há muito tempo, que é o Campo deles, né? Uma de Campo deles, então um gramado eles já estão acostumados, então vai ser um jogo bastante difícil, já começa por isso, né? Porque o gramado não está em boas condições, mas a gente sabe que a gente pode desempenhar o melhor possível para que a gente possa buscar a vitória, né? Porque a gente trabalhou essa semana já pensando nesse jogo, então acho que a gente está bem preparado, que a gente possa passar por todas as dificuldades lá e sair com a vitória. A gente tem que estar preparado, né? É uns jogos que vai ser bastante difícil daqui para frente, então a gente está preparado, está buscando esse tipo de jogos, né? Porque é muito bom para nosso elenco, a gente está preparado, a gente tem elenco para buscar esses jogos grandes, então acho que a gente precisa manter um trabalho bem feito, que a gente possa sair com os resultados sempre positivos, com um trabalho bem feito. Bom, aí a participação do Felipinho, o Sport, eu tinha falado que fez uma solicitação para mudar o local do jogo da Copa do Nordeste e não conseguiu, e outra coisa que o Sport solicitou e não conseguiu foi a mudança do quadro de arbitragem para a semifinal contra o Santa Cruz. O Sport solicitou de fora. E solicitou à federação que os árbitros fossem de fora do estado. Eu conversei hoje com o presidente da federação, Evandro Carvalho, e perguntei se a federação recebeu esse pedido do Sport e qual a definição da federação. Evandro Carvalho disse que recebeu hoje e que é absurdamente injustificável o pedido do Sport e não irá aceitar tirar a arbitragem pernambucana
nesse jogo contra o Santa Cruz. Então, a arbitragem, que ainda vai ser divulgada, é de Pernambuco no Clássico. Você pode até não aceitar o pedido, mas achar que é um absurdo pedir a troca de árbitro para o árbitro de fora, isso não é absurdo, isso acontece o tempo todo. Aqui em Pernambuco já aconteceu em diversos anos, em diversas temporadas, de diretorias pedirem a troca do árbitro local pelo árbitro nacional. Não há absurdo nenhum nisso, é muito comum isso acontecer. Agora, você pode aceitar ou não. Você, como o dono dessa casa chamada Federação Pernambucana de Futebol, você pode aceitar ou não, mas que é absurdo, isso é absolutamente normal. Porque, para o entendimento da federação, os árbitros estão errando pouco nesse Pernambucano. A gente sabe que não é isso, né? Eu tenho uma visão diferente, mas por isso que acha que é um absurdo. Uma avaliação equivocada na Federação Pernambucana de Futebol, se a gente for para o contexto geral, é muito mais erros do que acertos na arbitragem do Campeonato Pernambucano. Edinaldo, um assunto hoje que chamou a atenção. O Kaique França, que está se destacando no esporte, ele tem chamado a atenção, né? As partidas que ele tem feito. Goleiro que se encaixou, né? Goleiro que o Sport demorou muito para achar esse goleiro, base do Corinthians, né? E o Corinthians sabe fazer goleiro, né? E ele se destacou na Ponte Preta também no ano passado. O Sport resolveu trazer o Kaique e muita gente esperava até que ele não seria titular, porque o Sport investiu muito no Thiago Couto, né? Gastou dinheiro para trazer o goleiro de Juventude. Mas ele tomou a posição, foi muito bem nos jogos que precisou ser exigido, e isso repercute no mercado, é óbvio. E hoje eu recebi a informação que o Internacional procurou o Sport, clube para clube, não foi algo direto para o empresário, né? Como algumas vezes acontecem. Há uma boa relação das diretorias, então o Inter procurou institucionalmente o Sport e disse que tinha um interesse no Kaique, se o Sport teria interesse em negociá-lo. E o Sport deixou claro que não queria negociá-lo, então foi essa sondagem para saber valores, tempo de contrato, e se teria interesse, o Sport deixou claro que não tem interesse de negociar com o jogador. Eu procurei uma pessoa do Internacional, da diretoria, do departamento de futebol do Internacional, e perguntei se há essa possibilidade do Internacional levar o Kaique. E a pessoa me disse que não, que o Internacional sabe que o Sport não quer negociar e que não vai insistir nisso. Ok. E alguma manifestação do jogador, João? Não, porque ele está concentrado, né, para o jogo de hoje. Ninguém vai conseguir falar com ele hoje, né? O jogo em Teresina. Pelo menos a imprensa de rádio não pode entrevistar no campo no sábado, né? Por conta da determinação da federação. Então vamos aguardar quando o Kaique vai se posicionar, mas nesse caso o mais importante seria logo o Sport se posicionar, né? Porque como a sondagem, eu não tenho informação, eu sei que algumas pessoas têm e eu respeito bastante, lógico, mas eu não tenho informação de proposta, eu tenho informação de consulta para saber se o Sport teria interesse em negociar o jogador. Mas... Se eu não me engano, um fato parecido aconteceu com Danilo Fernandes, né? Quando ele assumiu a titularidade do Sport, e, inclusive, mas aí levou, né? Inclusive colocando o Magrão no banco, quando surgiu a proposta, ele se interessou e foi porque embora. Foi proposta. Eu tenho a informação de que foi uma sondagem. Uhum. Inclusive, a pessoa que eu procurei também, não só do Sport, a pessoa do Sport que eu tenho contato, me passou essa informação e a mesma informação me foi passada pelo Internacional. Por um dirigente do Internacional que me disse, não chegou a ser proposta, a gente sondou. Então, foi isso que aconteceu e o Kaique, a princípio, segue no Sport, a não ser que o Internacional avance nisso, né? E volte atrás e diga, não, a gente quer gastar muito dinheiro agora no Kaique, que eu acho improvável do Internacional, né? Mas, enfim, esse é o panorama de momento. O Sport estava avançado com o David Braz, do Fluminense, mas segundo o portal GE, a matéria foi do jornalista Daniel Leal, o Sport não conseguiu chegar a um acordo com o Fluminense e com o jogador, então o Sport segue no mercado buscando um zagueiro. Teve uma notícia hoje do GE dizendo que ele estava se desvinculando do contrato dele. Mas chegaram a não acordo ainda. Não chegaram a um acordo, na verdade. Okay. Então o Sport tem que correr aí para trazer mais um zagueiro, né? É uma necessidade. Assim, me surpreendeu até o nome do David, Edinaldo, porque a gente estava conversando aqui, você me falava da janela, né? Da necessidade de pressa do Sport. E eu até disse, olha, eu acho que o Sport não vai ter dificuldade porque vai trazer um zagueiro que não vem ainda, a princípio, para ser titular
Porque o Renzo saiu, é para a vaga do Renzo. Mas veja, o David Braz era um jogador para vir para brigar por titularidade. Experiente, né? Então até me surpreendeu, na verdade, a procura do Sport pelo David Braz e por pouco trouxe, né? Basta lembrar que ele está no Fluminense desde 2021 e joga muito. Libertadores, tudo, né? Joga. Na Libertadores ele participou de 3 partidas, ou foram 2 ou 3 partidas na Libertadores, recentemente conquistada pelo time do Fluminense. E é um jogador de uma experiência enorme, né? Já passou por clubes internacionais, por vários clubes aqui do futebol brasileiro, 36 anos de idade. É um jogador que vem para disputar a posição, se é que ele vem. Viria agora, no caso, né? Porque não chegou a um acordo. Então, é aguardar o que o Sport vai tentar fazer para essa reta final aí da Copa do Nordeste, em busca dessa janela que já está perto de fechar. Ok. Valeu, João. Valeu, Edinaldo.